Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Bom dia, começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 16 de outubro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E vamos agora às manchetes de hoje dos principais jornais e sites, começando pelo jornal Folha de São Paulo. Há 11 dias da eleição, Aécio e Dilma mantêm empate. O Estado de São Paulo. Aécio e Dilma mantêm empate técnico, apontam pesquisas. A Tribuna de Santos. Pesquisas apontam empate entre Aécio e Dilma. Semanário BocNews. Aécio e Dilma mantêm empate técnico, aponta Datafolha. Santa Portal. Briosa vence Atibaia, mas gol no fim tira a vantagem do empate na última rodada. G1, Santos e região. PM, Polícia Militar apreende drogas e prende foragido durante operação. E o portal da UOL, Atlético de Minas Gerais consegue virada heróica e elimina Corinthians com goleada. Muito bem, e como se viu pelas principais manchetes dos jornais, estamos a 10, 11 dias das eleições no segundo turno, que acontece no dia 26 deste mês, no último domingo de outubro. As últimas pesquisas, tanto do Ibope quanto do Instituto Datafolha, publicadas hoje, respectivamente, nos jornais do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, trazem, mais uma vez, um empate técnico entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. Há uma pequena vantagem numérica em ambas as pesquisas de Aécio Neves, que bateria Dilma por 51% a 49% dos votos válidos se as eleições acontecessem hoje. Pelas pesquisas, Aécio vence em 3 regiões do país, no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, mas perde para Dilma no Nordeste e no Norte. O fato é que a eleição está rigorosamente equilibrada e os debates mostram que a disputa está sendo cada vez mais acirrada, dificílima, e certamente esta decisão será voto a voto, uma decisão emocionante, eletrizante no próximo dia 26. No programa de hoje nós vamos falar, é claro, sobre o segundo turno, vamos falar de todo este processo eleitoral com a nossa convidada, a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 16 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, diretor do semanário BocNews,
Fernando de Maria, que é professor, doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputada, cumprimentando, agradecendo a sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez, né? E falar, é evidente, a respeito do processo eleitoral do dia 5 de outubro, começando por aí. A senhora teve uma votação muito boa na nossa região, 55 mil votos, mas não foram suficientes para reelegê-la como deputada estadual, e a senhora ocupa hoje a terceira suplência da bancada da coligação liderada pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Como é que a senhora recebeu esse resultado e a que atribuir, deputada, esse resultado, embora da grande quantidade de votos, mas que não lhe foi favorável? Bom dia, obrigado pela presença. Quem agradece sou eu, Chico, Fernando, mas especialmente você, telespectador, telespectadora que nos acompanha agora, às 8 da manhã e depois na reprise às 5 da tarde, Sem né, dúvida, Chico? muito bem lembrado. Ora, já faço muito bem, o comercial. Obrigado. Obrigada eu. Bom, evidentemente que a eleição é sempre um momento de muitas variáveis, de muitas situações e de uma contingência, de um cenário político, né? Eu penso que houve nós podemos enumerar pelo menos 3 fatores que mostraram, não só para mim, mas para o conjunto dos candidatos, os resultados que aconteceram, porque o rebaixamento de votos aconteceu de uma maneira geral. Aconteceu para os candidatos do PSDB, alguns até apoiados pelo prefeito da cidade, aconteceu para o PT como um todo, que eu acho que foi duramente punido pelos seus erros, que isto já estava acontecendo em outros níveis, especialmente no judiciário, mas acho que a população mandou um recado, eu acho que nós temos que entender, mas principalmente o fato de nós termos, eu acho que foram 63 candidatos a deputado estadual, vou me reportar ao meu caso, ao caso da disputa para deputado estadual. Alguns até competitivos e que tiveram uma votação positiva, mas que acabaram não dando o resultado final para poderem estar entre os 94 da Assembleia Legislativa. Eu acho que mais do que isso, houve campanhas extremamente caras, financeiramente falando. Era só ver o número de placas, o número de pessoas na rua buscando voto. E eu, na Zona Noroeste, que é um reduto tradicionalmente ligado a mim, tanto pelo afeto como pelas relações políticas, eu fui invadida, digamos assim, por muitas candidaturas que vieram de São Vicente e que vieram também do entorno e também de outras candidaturas que vieram para a nossa região. Eu não sou contra outras candidaturas estarem na nossa região, isso é da democracia, mas a população teria que ter prestado atenção para as relações de conhecimento e de comprometimento que as diversas candidaturas tinham e têm, e deveriam ter com a nossa região. De qualquer maneira, Chico, eu tenho alguns resultados positivos, se a gente pode falar uma situação assim. Não me sinto absolutamente num caso de derrota, acho que a população fez um sinal bastante positivo com o número de votos que me deu. Eu tenho aqui na região mais votos do que 10 candidatos a deputados, 10 deputados estaduais juntos, de partidos de expressão menor, numericamente falando, e também dentro da expressão política. E acho que mais do que isso, eu tenho algo que já me aconteceu isso quando eu fiquei na primeira suplência, viu, Fernando? Quando eu fui candidata a deputada federal. E essa é a primeira entrevista que eu dou depois, então eu estou falando absolutamente do meu coração e também da minha cabeça, mas em absoluta primeira mão, digamos assim. Eu acho que a autoridade que me foi confiada e me tem sido confiada durante 34 anos, que eu iniciei a vida política, em 1980, quando, junto com Lula, fundamos o PT no Colégio Sion, em São Paulo, eu penso que essa autoridade ela está mantida. E isso é a minha gratidão e, mais do que a minha gratidão, o meu respeito às pessoas que confiaram em mim. E eu acho que agora a gente tem que continuar o trabalho. Eu sou deputada até 15 de março, claro. Ainda temos alguns bons Muita coisa meses. pode acontecer até lá. A senhora é a terceira suplente. Com certeza. Não
não seria nenhum exagero admitir a possibilidade da senhora assumir o mandato, tendo em vista a possibilidade de alguns deputados serem convidados e convocados para outras funções, sobretudo na Prefeitura de São Paulo. Não tenha dúvida, isso pode acontecer, mas antes disso, né, não sei se eu esqueci algum elemento, se eu esquecer, depois eu retorno, eu queria dizer que agora é segundo turno. Mas nós vamos falar segundo vai acontecer. Bastante sobre o segundo turno. Nada vai acontecer antes de passarmos pelo segundo turno. Deixa eu só ouvir o Fernando de Maria agora. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Chico. Bom dia, deputada. Deputada, só tinha comentado alguns fatores realmente. Houve um índice de abstenção maior nessa eleição. Falar isso. Quase 30%, né? Houve um índice de abstenção. Cidades do litoral sul, por exemplo, Mongaguá, principalmente Mongaguá e Itanhaém, tiveram aí algo em torno de 30%, um índice altíssimo de abstenção, simplesmente nesse aspecto. Apesar do crescimento do eleitorado, né, isso aconteceu também. A sua candidatura ficou muito clara. Ontem eu listei, a senhora foi a segunda mais votada em Santos, né? Em Cubatão só foi a mais votada, em São Vicente foi a quarta mais votada, em Guarujá a oitava, em Praia Grande a sétima, em Peruíbe a 10ª, em Itanhaém a quinta, em Mongaguá a 17ª, em Bertioga a 15ª mais votada. Somando tudo, os seus votos, 55.250 votos, representando para a Baixada Santista, só teve 92% dos votos na Baixada Santista. Eu sou uma deputada distrital. Exatamente. Né? Eu não sei como, na outra eleição só teve 90.361 votos. Eu não tenho aqui elementos para saber quanto desses 90 mil foram em outras localidades. Houve uma queda de 39% em relação a essa eleição. O fato de ser uma candidata distrital, né, que na prática, isso é até uma discussão importante que tem que ser feita pelas campanhas eleitorais, que não dá para ser uma candidatura estadual, pelo custo que se tem nesse sentido. O fato de ser uma candidata só acredita que tenha sido penalizada nesse aspecto, só tivesse conseguido mais votos em outras localidades também, seria suficiente, porque a senhora, a diferença, 4.500 votos só seria a última. 4.700 só seria a última, né? É a votação de vereador. Faltou aquele votinhos em outras localidades, talvez, não sei. Eu acho sim, quer ver, Fernando? Evidentemente que sempre, alguém já falou antes de mim, o que acontece numa eleição são os votos para te eleger, não é verdade? Mas evidentemente que existem condições nesse sentido. Eu ter sido aqui na região a segunda mais votada, competindo com a candidatura do Caio França, filho do candidato a governador, recém-vindo de uma disputa de prefeitura, uma candidatura com muita condição econômica e que perpassou o estado inteiro. E eu ter sido a segunda. Isso é um louvor para aqueles que votaram em mim, para aqueles que fizeram minha campanha e, por que não dizer, para mim mesma. Por outro lado, também acho importante eu ter sido mais votada que 2 deputados federais da região, o Beto Mansur e o Squassone. Teve quase o dobro dos votos. Exatamente, quase o dobro. Quase o dobro dos votos. Eles tiveram 30 mil votos. 30 mil votos, 29 Squassone, o dobro 58, né? Mais ou menos. Então, quer dizer, isso eu não posso me queixar. Evidentemente que minha tia Lourdes, querida, me telefonou e falou: Thelminha, você teve mais votos que os outros, como você não entrou? Eu falei: porque a gente precisa fazer reforma política, tia. A gente precisa fazer reforma política, mudar muitas coisas. Mas, voltando, eu acho que houve uma deixa eu dizer, de fazer um corte, telespectador, um pouquinho de paciência. No sábado, dia 4, um dia antes da eleição, eu estive na feijoada beneficente em prol da Casa João Paulo, que é uma casa beneficente, principalmente para a área do Centro Velho de Santos, e que tem na sua retaguarda a catedral. Todos sabem que eu sou católica e eu tenho esse espaço que para mim é muito forte, e eu sempre pretendo ficar nessa retaguarda. Estava lá, junto com as pessoas que organizaram, e quando eu saí, porque eu tinha outras atribuições de campanha, um senhor com um grupo de 5, 6 pessoas, na porta do Parque Balneário, me agrediu por causa da Dilma Rousseff, de uma maneira absolutamente indescritível. Ele falou assim: quem é a Thelma? Aí uma senhora falou: não, ela foi prefeita, até estava me elogiando, eu estou aqui atrás. E ele, da segunda vez: mas quem é ela? Aí eu falei: sou eu.
Como é que você vai votar nessa morfética dessa desgraçada, desculpe as palavras, muitas pessoas estavam presentes, nessa morfética dessa desgraçada que ainda pode ganhar no primeiro turno? Olha, eu sou conhecida pela rapidez de resposta e também pela minha língua ferina. Eu fiquei atônita, porque aquele senhor de tênis importadíssimos, roupa não era de Santos, com certeza pelo trajar. Não conhecia, não me conhecia, exatamente, não que eu tenho que ser conhecido por todo mundo, mas eu tenho uma expressão na cidade. Então, eu fiquei pensando algo que acabou por se consolidar, viu? Isso, todos os meninos que trabalham ali no Valet, do Parque Balneário, outras pessoas que vinham saindo da feijoada, foi algo assim de deixar estupefato qualquer pessoa. A falta de educação, o nível de agressividade e o ódio. E aí, eu acho, viu, Fernando, agora tudo isso para agora me remeter a você, para dizer o seguinte, essa eleição, ela foi eivada, ela foi toda ela acompanhada, ainda está sendo, por um clima de ódio no estado de São Paulo, que eu acho que está além da questão política. Ela vai para a questão socioeconômica, para a diferença de classe social. É como se as pessoas que têm mais poder aquisitivo estivessem dizendo assim, vocês que são da senzala, vocês não têm direito de conduzir o Brasil. É esta a minha sensação. Eu já fui tratada muitas vezes assim, e eu acho que isso não é bom para ninguém. Nem para a candidata Dilma, nem para o candidato Aécio, porque a gente precisa de outro clima na política. Então, eu estou falando um depoimento meu e respondendo a você. Acho que este fator, ele pesou. Erros do PT, com certeza existem, mas e os erros do PSDB? E o tal do aeroporto do tio do Aécio e todas as condições que a gente vê em torno de... O metrô de São Paulo, envolvendo... todo mundo sabe da minha relação com a família Covas. O Mário Covas e meu pai foram amigos, na época que meu pai era vereador, e o Mário Covas era secretário da prefeitura, secretário de obras, né, Chico? Secretário de obras. Então, mas como é que fica essa situação? Como é que fica toda uma situação envolvendo o problema do metrô? Quer dizer, só o PT que erra? Bom, quem errar vai ter que pagar, seja do partido que for. Mas eu acho que está sendo exacerbado, especialmente no estado de São Paulo. Eu acho que aquele sorriso irônico do Aécio no debate de anteontem, ele já recebeu pelas redes sociais muitas posições contra, porque aquele sorriso de desdém, como? Quem é ele? Não foi nem reeleito em Minas, as propagandas estão centrando nisso, as propagandas do PT, para mostrar como é que é isso. Ele não é eleito nem no estado onde foi governador. Então, eu acho que esse é o ponto negativo que ainda está continuando, e acho ainda que isso influenciou as candidaturas do PT, que perdeu consideravelmente. Mas em outras eleições, deputada... Mas no meu caso em particular, aqui na região. Me permita, deputado, em outras eleições também essa situação, a própria votação do PT vem aos poucos, principalmente aqui em São Paulo e na região, vem caindo, né? Mas, de certa forma, em outras eleições, a senhora sempre conseguia passar incólume isso. Se distanciava, comentava... 2006, que foi aquele impacto do mensalão, acho que comentava-se até que a senhora estava acima do PT, se elege sempre bem, com boas votações, e ao passo que o PT era algo mais ou menos assim. Desta feita, o que se viu foi uma situação realmente surpreendente até para o PT. Primeiro pelo desempenho do candidato a governador Alexandre Padilha. Teve isso também. O próprio senador Suplicy. Teve aqui, inclusive, a gente perguntou. E vejamos que em São Paulo, quer dizer, o governador Alckmin só perdeu a eleição em um município. Em um município dos 600 e tantos municípios, Hortolândia, que é um município governado pelo PT, inclusive. Ou seja, em outras cidades que o PT governa, também não se viu o mesmo resultado. Então, eu acho que também houve eu tenho a impressão que as denúncias, especialmente com relação à questão da Petrobras, foram determinantes também para esse resultado. Olha, Chico, acho o seguinte, eu acho que essa análise ela está correta, mas ainda faltam outros dados. Eu nunca tive que me ver com tantos candidatos com poder econômico alto. Sim. No PSDB, o próprio Sadal,
o próprio Bozelinha, como ele é chamado, o Caio França, foi um espetáculo à parte de poder econômico, entendeu? E sendo o pai o presidente do PSB e, mais do que isso, candidato a vice-governador. Eu acho até injusta o resultado de São Paulo. Um governador que deixa faltar água, como está faltando, que tem os piores índices na questão da segurança pública, não podia ter sido eleito no primeiro turno. Hoje, a submanchete dos jornais é justamente a falta de água em todo o estado de São Paulo. As pessoas não estão conseguindo beber água na capital. Eu sei porque eu trabalho lá. A presidente da própria Sabesp, presidente de uma pena, dizendo que a reserva de água acabou. Até meados de novembro. Se conseguir. Então, eu acho que isso houve uma série de situações que elas se colocaram assim, porque como é que eu vejo a maneira do PSDB fazer campanha ou fazer política? Com as terceirizações, há sempre uma grande possibilidade de negócios. E aquele que faz negócios com o governo, ganhando licitação, ou tomada de preços, ou o que seja, ele fica refém de uma situação que ele vai querer continuar. Então, fica preso pela relação econômica, porque essas terceirizações, toda essa parte de colocar para fora do poder público a estrutura de governo, ela tem uma das consequências é essa. Mas eu acho, Chico, que o que aconteceu realmente, não sei, é só uma sensação, não tenho nenhum elemento para dizer, mas assim... eu acho que até as pessoas falam assim, não, a Thelma é da casa, ela foi prefeita, saiu com 97% de aceitação, mas acho que eu tive um outro agravante na minha candidatura particular. Desculpe eu centralizar aqui na minha pessoa, que sempre não é muito simpático, é dizer o seguinte: nunca houve tão perto tantas candidaturas e tanta repartição de pulverização votos. De votos. Essa é a palavra, pulverização de votos. Mas, de qualquer maneira, Inês não está morta, porque as coisas podem acontecer, a vida é um inesperado. O Johnny Alves tem uma música que diz que o inesperado sempre pode fazer uma surpresa. Ele fala o inesperado, eu faço uma surpresa. Lindy fez aqui no Bar da Praia, no antigo Bar da Praia, essa linda música, e de repente... eu tenho que aprender com isso, a gente sempre tem que aprender. Acho que as pessoas verdadeiramente estão, se ressentiram. Eu recebi 2 telefonemas fora do meu campo partidário e dos aliados, do Edmur Mesquita e do ex-prefeito Papa, agora eleito deputado federal, e inclusive onde eles colocam essa situação, porque... As forças políticas, elas fazem falta no tabuleiro da política, independentemente de quem seja. De qualquer maneira, está aí o aprendizado, está aí o desafio, mas até 15 de março, que por acaso é aniversário do meu pai, se estivesse vivo, eu sou deputado estadual e continuarei exercendo o meu mandato. Muito bem. Fernando de Maria. Deputada, só para os próprios deputados eleitos, só para... o Caio França, obviamente, não tinha concorrido em 2010, mas assim, em 2010, o Cássio Navarro, ele teve mais votos em 2010 do que em 2014, ele teve 1.800 votos a menos nessa eleição, e o próprio Paulo Correia, ele teve algo em torno de 4.500 votos a menos nessa eleição do que na eleição passada. O Cássio teve 51.868 em 2010, pelo PSDB, né, que também é importante ressaltar o partido. O PMDB se elegeu. O PMDB conseguiu com 50 mil votos, o Paulo Correia estava no PRB, PT, na coligação inclusive, 43 mil votos, 113, e nessa última teve 38.489 no PEN. Né? Com uma campanha bem volumosa. Mas assim, basicamente 60% dos votos da Baixada Santista. Isso também tem que se ressaltar. Foi dos deputados, os dois, né? Ele e o Caio França tiveram 60% dos votos na Baixada Santista, o restante fora. Né? Por isso que, ao contrário da senhora, que teve 92% dos votos da Baixada. Essa soma de fatores também podem ter contribuído. O voto distrital, daí a importância do voto distrital. Isso fica na reforma política claríssimo. Né? Até porque a Baixada teria, pelo seu eleitorado de 4% do Estado, a Baixada teria de eleger 4 deputados estaduais, pelo menos. Sim, pela lógica seria isso.
Elegeu tivemos, 3. né? Já tivemos até mais. Já tivemos até mais. 6. Hoje elegemos apenas 3, e sendo que com votações inferiores a 4 anos. Com 3. Com 3. Né? Temos 3. O Caio França, o Cássio Navarro e o Paulo Cássio, Corrêa. desculpa, Cássio. Embora o Paulo Corrêa tenha tido 4.900 votos em Santos, dos 38 mil, né, ele tem domicílio eleitoral na cidade. Deputado, eu peço a sua licença, Fernando, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o segundo turno eletrizante no próximo dia 26. Voltamos já. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Neste domingo, à meia-noite, começa o horário de verão. Adiante seu relógio em 1 hora. Aécio perdeu as eleições no seu estado. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque durante o seu governo, ele levou a imprensa mineira com mão de ferro, processando veículos e jornalistas críticos da sua administração. Aécio, quem conhece, não vota. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 16 de outubro, dia de Santa Edvige, da padroeira dos pobres, dos desamparados. Opa, é com ela que eu vou. Dos endividados. Dos endividados, é com ela que eu vou, Santinha. Aliás, querida. hoje diversas missas, enfim, a igreja de Santa Edvige, que fica aqui perto, aqui no Canal 3 também, né? Muitos fiéis. Aqui no Canal 3, muitos por fiéis. favor, perto ali do acidente, hein? Pois é. Aqui Aliás, tudo os moradores do entorno atribuem a Santa Edvige o fato de a tragédia não ter sido maior do que foi. Mas de qualquer forma... Agora precisam pagar as pessoas, né? Pois Adianta precisam avisar, pagar. né? O PSB não pode avisar, vir aqui o irmão do Eduardo Campos e agora não fazer nada. Acertar em relação, a vida né? dessas pessoas que tiveram as suas vidas, enfim, bastante complicado. Não, só o bem material e o trauma, né? Claro, é evidente. Mas, deputada, vamos falar de segundo turno. O segundo turno está aí, estamos há 10 dias desse segundo turno. Nunca se viu no país um segundo turno como esse. Olha, acirradíssima, e a disputa e as pesquisas mostram. Quer dizer, interessante que os resultados apresentados hoje, Fernando, você que é um especialista em pesquisas e tal, são os mesmos da pesquisa feita há 10 dias atrás. Ou seja, os mesmos percentuais, direitinho, 51 a 49, empate técnico, uma vantagem numérica, essa vantagem já foi da presidente Dilma, hoje é do candidato Aécio, enfim. Situação. Como é que a senhora está acompanhando esse processo, deputada? Com bastante gana e principalmente... Torcendo muito para a mulher, é claro. Não, mas acho assim que tem um dado interessante que aconteceu ontem. Eu estava conversando com o presidente da Assembleia no momento em que saiu o resultado da pesquisa, lá em São Paulo. Eu estava na Assembleia, né? Estamos em ações. Aliás, vamos pôr novamente no freezer. Está para entrar um projeto para o financiamento para os setores do metrô de São Paulo e aqui para o túnel de Santos Guarujá. Sim. E todos sabem que eu sou absolutamente a favor do túnel, mas sou contra o traçado neste lugar, até acompanhando uma posição do então prefeito Papa, que queria esse traçado para dar guarida e retaguarda para os caminhões. Para o porto, na entrada da cidade. Né? Exatamente, tem que ir para a entrada da cidade, não tem jeito. E eu vou fazer o possível para que isso seja rediscutido, porque o novo traçado não está claro, vai passar por cima da Capitania dos Portos, de um pedaço do Tegrão, da retaguarda do setor de pré-sal, que tem uma plataforma, e
tem que ter a retaguarda aqui em terra, que também fica do lado direito de quem está de frente da Capitania dos Portos, fora que passa ainda na casa das pessoas. Sim. Como tem outra alternativa... Me permita, deputado, com um acréscimo de quase 30% no custo já, hein? Por conta de... A obra nem começou, ela já foi reajustada em quase 30%. E aí eu fui procurar saber, porque eu serei encaminhadora desse voto e farei um voto encaminhado contrariamente a esse empréstimo, em função da falta de explicações e do novo traçado, e tem a casa das pessoas ali do estuário do Macuco, e isso precisa ser dito já, para que as pessoas saibam que a gente continua nessa luta. Ontem ia ser pautado e acabou, os líderes não chegaram a um lugar comum, não houve entendimento, e isso vai acontecer na terça-feira, então já aviso as pessoas, especialmente aqueles que poderão ter seus imóveis afetados, deste lado e do lado do Guarujá, particularmente na Prainha, que não vão ter nem a possibilidade de um ressarcimento, porque ainda não existe a regularização fundiária, é uma coisa dramática, viu, Chico? São 1.200 famílias do outro lado, nós temos que estar atentos, porque existe outra maneira de se fazer esta ligação, que é muito necessária, absolutamente necessária, mas na entrada da cidade. Senão nós vamos, aquilo que nós queremos combater, que é a falta de mobilidade urbana, a gente vai acabar trazendo aqui para a região, para dentro da cidade. Que coisa mais sem propósito. Bom, voltando... Fechando parênteses. Fechando parênteses, foi um grande parênteses, mas eu tinha que aproveitar essa oportunidade. A relevância do tema. Relevância do tema. Sim, sem falar a mobilidade ali do Canal 3, que não sei se nós vamos entrar, que imagina, o Canal 3 que em tese não vota em mim, estou tentando ajudar, até porque quem está encabeçando é o meu dentista, Marcos Denari, como é que eu não vou? Como é que não é? Estacionamento, o deputado se refere ao estacionamento no Canal 3, que será proibido no trecho até a Avenida Francisco Glicério, impedindo que moradores e comerciantes possam estacionar os seus veículos ali, dificultando, enfim, a vida dessas pessoas. Bom, mas deixa eu já fazer uma consideração. Eu acho que a mobilidade urbana, que a Prefeitura está avocando para poder fazer essa modificação, ela é correta. Mas é mais correto ainda o modo de viver das pessoas que moram na região e mais ainda os comerciantes. Eu li ontem um urbanista na mídia dizendo que as pessoas, quando se estabelecem no seu comércio, elas não têm o direito de levar um estacionamento na rua. É verdade? Só que na época que as pessoas compraram esses estabelecimentos, se colocaram com o seu consultório médico, com o seu consultório, com a sua loja de ladrilhos ou com o seu restaurante, todo o código de postura e toda a situação em relação ao canal, como também em outras regiões da cidade, mas vou falar deste, era assim, e foi assim que as pessoas se estabeleceram. Então é preciso diálogo, é preciso conversar, as sugestões têm que ser acatadas, a Prefeitura precisa conversar com as pessoas, atenção prefeito, precisa conversar com as pessoas, elas têm razões, porque existe uma tradição de comportamento que não é uma ordem que muda. Sim. O processo político, ele é de diálogo, ele é de colocações, ele faz recuos, ele avança. É assim que a gente produz a política. Então, eu estou falando em nome dos moradores do Canal 3, que não podem ser abalroados por uma ordem dessa natureza sem terem sido ouvidos. Segundo parênteses... Mas me permita só agregar uma coisinha rápida, Fernando, deputada. Muitos prédios do Canal 3... São antigos. Somente naquele trecho mais próximo ali da Alexandre Herculano, Rua Goiás, são prédios pequenos, antigos, sem garagem suficiente para os seus moradores. Perfeito. Que, pelo menos no horário que chegam em casa, enfim, deixam muitas vezes seus carros ali junto ao canal. E vão ser prejudicados claramente. Vamos supor, Chico, Fernando, que isso venha a acontecer, mas tem que ter uma trajetória, tem que ter uma conversa, tem que avisar as pessoas, elas têm que criar alternativas. E a própria Prefeitura tem que criar outra dinâmica. Atenção, prefeito, poucas vezes eu falo assim, eu acho que é a primeira vez que eu falo desta maneira, está errado o procedimento, está errado. Há tempo de corrigir.
Fecha o segundo parênteses? Segundo parênteses. Fernando, aproveita e agrega uma pergunta sobre o segundo turno. Eu não respondi. Não, mas vai responder agora. O Fernando vai agregar mais uma pergunta de segundo turno agora. Deputada, a gente vê, e aí a gente, pelo menos que se percebe na rua, o PT sempre foi muito forte em sua militância. Parece que essa militância está meia devagar, né? Isso, não sei, no primeiro turno e assim... E a gente não vê muito também agora no segundo turno, pelo menos aqui em âmbito regional, que é o que eu posso dizer. O que está acontecendo com a militância do PT, que sempre foi uma bandeira, sempre foi um ponto forte do partido? Eu acho, Fernando, que todos os problemas, alguns verdadeiros, outros absolutamente fabricados, a pancadaria da mídia, eu não aguento ver a cara, o rosto, o nome que eu tenha de alguns repórteres e jornalistas da TV Globo. É impossível olhar o Merval alguma coisa. Ele parece um espadachim, Merval Pereira, ele parece um espadachim dos anos 40, quando eu era garota e via aqueles filmes do Errol Flynn. Desculpa, eu ia lá atrás. É pernóstico, tem um corte de classe e as moças em volta, sabe, fazendo graças e todo aquele ódio. Pra quê? Pra quê? Aí tem também o corte da raiva feminina. A Eliane Cantanhede é um espetáculo. Fez uma plástica que ficou uns probleminha aqui. Isso aqui mexe, o resto não mexe. Eu até era fã dela, até era. Mas é cáustica, não vai na política, vai no ódio de classe. Então, eu estou falando bastante forte, porque todo esse bombardeio, que também tem na Folha de São Paulo, o Estadão é mais centrado. Ele tem a opinião dele. Como tem Embora tenha se manifestado, tem editorial a favor da candidatura do Aécio Neves, publicamente. Mas pode, faça isso. Quem é Dilma, fala que é Dilma, como a Carta Capital fez. Claro. E o Estadão é um direito, é correto. Sim. Agora, o que não pode é ser cínico, fazer sorriso irônico e agredir, como eu fui agredida no sábado aqui, contei aqui para vocês. Bom, o que eu acho que está acontecendo? Toda essa pancadaria, que não é de 1 ou 2 dias. Você acha que a delação premiada acontecer agora na época da eleição, ela é gratuita? Seja qual for o resultado. Então, tudo tem que ser averiguado e punido, se for necessário. Eu fico atônita de ver que só o PT responde pelos erros. Os outros partidos, eu já falei no primeiro bloco, não vou repetir, os outros partidos que têm erros, eles estão... Veja, meu querido Bruno Covas, o assessor dele foi pego com R$102 mil em Congonhas, ou em Guarulhos, não sei em qual... E como é que é? Nem foto teve, saiu dos jornais. Então a imprensa, esse partido que se construiu para ser anti-PT, ele está sendo muito vigoroso, mais do que em qualquer momento. Mais do que em qualquer momento. E eu acho que isso também faz a diferença. E claro que o nosso militante, ele fica atônito. Mas só sente isso mesmo, a militância... Não, eu acho que, claro, né? Depois de tantos problemas que nós passamos, eu acho que ao contrário, o grande trunfo, a grande vitória, por assim dizer, é a gente estar numa disputa onde a gente está no mano a mano e em empate técnico, e a gente vai ter que ver como é que vai ser essa última semana. Mas tem uma coisa que eu queria dizer, e aí são 2 situações. Eu trouxe até um gráfico, não vai dar para pegar. É o seguinte, o que passou despercebido de ontem para hoje, e depois do debate, primeiro que as pesquisas saíram Datafolha, Ibope e tem um terceiro. O Vox Populi foi alguma coisa, mas eu... Bom, mas enfim, e todas ficaram ali no mano a mano, 51 a 49. Só que tem 2 ou 3 situações interessantes. Primeiro, o Aécio não conseguiu capitalizar o apoio da Marina e do Eduardo Jorge. Porque a pesquisa foi feita de anteontem até ontem, na hora do almoço. Então, já teria tempo disso ter acontecido. Eu acho que se deve a postura dele não só, é muito simples a gente falar, é isso, porque são muitas variáveis. Claro. E o número de pessoas que dizem talvez cresceram de 34% para 38%, que não votam nele, ou talvez, estão na dúvida. Então, ele tem uma baixa,
ele começa a ter uma rejeição, isso poucos institutos estão dando destaque, e até a própria Cristiana Lobo, da Globo, ela diz o seguinte, que ele palavras da Cristiana nas redes sociais, que ele perdeu a chance de trazer para ele todos esses votos que poderiam ter vindo com a adesão dramática da Marina, que acabou de se enterrar, porque ela não queria, esta ela que fazer o que a Luísa Erundina está dizendo no PSB. Quem sou eu para falar para alguém fazer alguma coisa, muito menos de outro partido. Mas a Luísa Erundina teve uma postura ética extremamente correta. Não faço nenhum nem outro, porque eu estou advogando uma outra postura na política. Pode estar errado, pode estar certo, mas ela é coerente. E na política eu acho que é isso que a gente tem de coerência. Então eu passo aqui para você, vou até deixar para você aqui essas situações. Sim. Essa linha de subida, né, da rejeição e principalmente a firmeza da Dilma, sim, mesmo. Eu achei que ela estava nervosa no início do debate, depois ela foi se colocando e se acalmando. Eu acho que o desrespeito do Aécio, né? Você pode chamar o presidente da República de mentirosa, leviana. Ele, trabalhei com ele durante 12 anos lá em Brasília. Ela não é leviana, ele não sei. Agora, há um dado sobre pesquisa também, deputado, que tem que ser registrado. No primeiro turno, a presidente Dilma obteve 42% dos votos válidos e o candidato Aécio 34%. Né, Fernando? Houve, portanto, uma diferença de 8 pontos percentuais a favor de Dilma. Neste segundo turno, quer dizer, o que houve uma transferência imediata, quer dizer, o Aécio cresceu 17 pontos percentuais, de 34 para 51. E a presidente Dilma cresceu 7 pontos percentuais. É essa diferença que está. Então, eu tenho a impressão que já assim que terminou o primeiro turno, houve a migração. Os votos da Marina, eles já migraram preferencialmente para o Aécio, que é o que justifica, a única coisa que justifica, deputada, essa diferença hoje em favor dele. Isso significa que ele pode estar, é só uma conjectura. Quero tentar aqui ser neutro, porque é difícil para mim. Até porque as pesquisas erraram feio no primeiro turno. Erraram feio, principalmente da Bahia, né? Pode errar. Meu Deus, a Bahia, o candidato do PT deu de lavada no primeiro turno. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Aí o governador Tarso Genro, terceiro colocado, chegou na frente do governador. Chegou na frente e da Ana Amélia também, do PP. Então, na verdade, pode ser, eu não sei, é algo aqui para o nosso estatístico de plantão pensar. Pode ser que essa transferência ela tenha chegado ao seu limite. Então, esses últimos 10 dias não serão eletrizantes. Reforça a questão da militância, né? Que agora é o momento, né? É muito claro isso. A gente não vê nada aqui, pelo menos aqui em Santos. Não, peraí. Aqui, de forma geral, assim, você não vê muita coisa. Você vê muito pouco. Então, né? pouco, digamos assim. Mas o que se vê um pouco mais. O volume do Aécio é muito maior. Não, né? O Aécio está pondo aí o lambi-lambi, né? Já tem uma votação superior. Na verdade, não tem campanha. O segundo turno é um pouco assim, mas eu já fui com a prefeita Maria Antonieta, com a prefeita Márcia Rosa e também com candidatos do PMDB, como o Anderson. Nós fizemos uma caminhada com som na Zona Noroeste no domingo. No sábado fizemos Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, o mesmo grupo. Vamos fazer sábado às 10 da manhã em Cubatão, a Caminhada Lilás das Mulheres, já aproveito convidá-la. E quando for 10h30, 11 horas, estaremos novamente na Zona Noroeste. Estamos fazendo pequenas reuniões nos morros e hoje há uma reunião dos candidatos, dos vereadores de oposição em Mongaguá, no final da noite, e também o PMDB se articula sob a direção do vice-presidente Michel Temer. Nós temos vários vereadores aqui do PMDB, temos o Banha, temos o pastor Roberto, temos o Marquinho de Rossi, sou o único que eu não consegui conversar diretamente, e temos, quem é o quarto? O Manuel Constantino, que são, evidentemente, por ser no PMDB, apoiadores da Dilma. Então, eu acho que é mais silencioso. No que pese, está correto que a militância está menos aguerrida por todos esses fatores. Depois de 34 anos, eu acho que essas coisas acontecem, né, Fernando? Vamos aguardar. Deputada, peço sua licença, Fernando, nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida para o Jornal.
Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 16 de outubro, e recebendo hoje, com muito prazer, a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, diretor do semanário BocNews, Fernando de Maria, que formula agora mais uma pergunta para a nossa convidada. Deputada, é indiscutível, uma eleição agora de 2014, a gente já antevê 2016. Sim, sim. 2016. Nada como uma eleição depois da eleição. Como eu disse para você, com uma noite no meio. Minha mãe dizia, bem dormida, bem dormida. É impossível a gente não fazer essa relação. E assim, hoje o PT, a prefeitura só tem a prefeitura de Cubatão, né? Que a prefeita não poderá ser mais candidata, né? Houve também a bancada do Partido dos Trabalhadores, houve uma diminuição aqui nessa legislatura em relação às anteriores. E assim, o que só vislumbra para 2016 aqui a participação do Partido dos Trabalhadores na Baixada Santista, só como uma liderança regional, né? Nesse aspecto? Só teme que essa onda ela ainda permaneça e atinja aí em âmbito municipal, das eleições municipais, essa onda anti-Partido dos Trabalhadores, se isso não for estancado com uma certa urgência nesse aspecto? Eu acho que essa onda acaba agora, qualquer. Se o PSDB ganha, acabou. Se o PSDB não ganha, nós temos o poder, acabou. Eu acho que o que vai acontecer, embora seja um pouco cedo, a gente precisa primeiro fazer as acomodações, o partido ter que fazer, isso é inevitável, uma profunda reflexão dos seus caminhos. Eu estou nessa linha e acho que é importantíssimo para saber. Acho que muitos problemas foram criados artificialmente pelos nossos adversários, mas muitos também existem que são verdadeiros e a gente precisa verdadeiramente, se há um partido que pode fazer isso, é o PT. Eu não conheço outro partido que tenha esta coragem de virem a falar, olha, aqui a gente tem que corrigir, aqui não. Eu acho que esse continua sendo uma grande virtude do Partido dos Trabalhadores. Acho também que nós temos lideranças emergentes. Para todas as regiões. Eu digo isso agora em nível de Brasil, não é só no estado de São Paulo e não só na Baixada Santista. Mas acho que nada, Fernando, vai poder ser dito antes do resultado do segundo turno. Porque a formatação do tabuleiro tem a ver com toda uma situação que vai ser definida pelas relações de poder e pelas questões institucionais. Então, eu acho que nós vamos ter que esperar um pouquinho, mas acho que nós já temos quadros o suficientes, temos vereadores, temos pessoas jovens, temos pessoas que estão começando agora, mas que são promessas, temos pessoas que já estão na trilha há algum tempo. Eu acho que nós podemos ter candidaturas em vários lugares ou então nos aliarmos aos nossos, aliar ao aliado, não está boa a frase, nos juntarmos aos nossos aliados onde pudermos, onde o espectro eleitoral for mais favorável. Mas acho que isso é muito, muito cedo para se falar, não é nem prudente, porque nós temos que passar pelo segundo turno. Se não passarmos pelo segundo turno, nós não saberemos montar esse tabuleiro. Se eu votar no tabuleiro, não tenha dúvida, eu nunca saio da política. Claro. Essa pergunta, seria a pergunta subsequente, deputada. Ou seja, o seu futuro como liderança política. Evidente, 2016 está aí, Prefeitura de Santos, Câmara
Câmara Municipal, a senhora já há alguns anos retornou à Câmara Municipal, teve uma votação muito significativa. Nossa, a maior do Brasil, proporcionalmente. De toda a história também de Santos. Enfim, tudo isso, evidentemente, está nas suas cogitações. Mas eu queria colocar aqui um dado um pouquinho mais concreto, embora ainda fruto da especulação, principalmente da imprensa. Fala-se muito, em 2016, numa candidatura eventual do ministro da Saúde, Arthur Quioro, à Prefeitura de Santos. Procede essa informação? Enfim, deputada, a senhora é a liderança maior do PT. Olha a palavra, como ele é insidioso. Ele fez assim, vocês não estão vendo, ele fez assim, procede com o olho, sabe aquele olho da última cena da Dama e o Vagabundo, entendeu? Que é aquele olho todo assim, melado. Procede, deputada. Não é que é uma grande possibilidade, você não acha? Tá vendo só? Tá vendo só? Mas olha, temos dois vereadores, temos uma deputada que vai até março, não se sabe quando assume, porque vai assumir, sangue de Jesus tem poder, entendeu? E, meu amor, embora você tenha sido extremamente sedutor, o futuro, querido, a Deus pertence, tá certo. De qualquer forma, verifica-se que o noticiário da imprensa não está tão distante dessa possibilidade. É um bom quadro. É um bom quadro. Que ser. É uma possibilidade real. É uma possibilidade. Assim como a deputada Thelma também pode ser candidata, não há dúvida nenhuma. Sim, né, Fernando? Há quadro suficiente do PT para isso, sem dúvida nenhuma. Fernando de Maria. Sem problema algum nesse aspecto. É que a gente, obviamente, a senhora vai voltar ao programa aqui e a gente vai fazer essa mesma pergunta depois dos resultados. Depois do segundo turno. Depois do segundo turno. Aí não tem como fugir. Inclusive você, Fernando, vai poder me perguntar, e o Chico também, com mais foco, porque claro, aí nós já teremos mais propriedade, esse tabuleiro. Já temos posto, né? Claro. E de repente, vocês não estão cogitando isso, eu posso não voltar para a Assembleia de imediato, e na hipótese da Dilma ser reeleita, aliás, eu voto na Dilma, viu? É bom lembrar. A gente, se eu for por algum cargo, claro, o custo é tão grande, sem dúvida. Verdade. Está aí a Codesp, que aliás o que de repente, o que se viu com essa nova, o novo marco regulatório, a nova lei, é uma excessiva centralização de decisões do Porto de Santos em Brasília. Parece que cada vez mais voltamos àquela situação do porto muito apartado da cidade, distante da cidade. Mas não deixou de crescer, né? Não, mas de qualquer forma, em Santos há lideranças, há pessoas suficientemente preparadas para dirigirem a Companhia DOC do Estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, deputado. Então, uma sugestão para o presidente Dilma repensar com relação ao marco regulatório e à nova lei de esporte. Fernando de Maria. Para a gente encerrar. Que pena, vou ser convidada depois do segundo turno. Não tenha dúvida. Então tá bom. Pegando mais, deputada, só para finalizar, a questão lá da Assembleia Legislativa, né? A senhora hoje, o senhor tinha comentado das denúncias, enfim, problemas da água, exatamente. Mas pelo que se vê, a Assembleia Legislativa não vai ter grande dificuldade. O governador Alckmin não vai ter grandes dificuldades no próximo legislatura. Maior ainda. É um trator que não vai mudar muito. Rolo compressor. Como ser ainda oposição dentro de um... Um minutinho, deputada. Então, um minutinho. Bom, antes de mais nada, é lamentável que os protestos do ano passado não tenham sido ouvidos, né? Porque eu entendo que todos os políticos, principalmente no Executivo, têm que ter sua base, mas a boa política é aquela que desafia, põe argumentos e diz a quem é o titular, de fato, e o Poder Executivo sempre tem mais força do que o Poder Legislativo, como essas coisas serão. Mas, sabe, eu vou tentar ser rápido, mas existe uma máxima no yin e no yang, as duas forças contrárias na tradição japonesa. É que cada uma das forças, quando ela se apresenta como vencedora, ela já traz a semente do seu oposto para o próximo momento. As vitórias, no momento que elas ocorrem, elas já trazem o germe de uma derrota num futuro, porque a vida é assim. Então, vamos esperar. Oposição temos que fazer, já está definido o Estado de São Paulo. Meus companheiros que estão reeleitos ou que foram eleitos têm competência para isso e nós vamos continuar porque a gente quer
um Brasil melhor sempre. A gente quer um Estado de São Paulo melhor e uma Baixada Santista que represente a dignidade do seu trabalhador. Muito bem. E assim chegamos ao final, com a presença da deputada Thelma de Souza, deputada estadual. Muito obrigado, deputada, pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço, meu querido. Recebê-la. Muito obrigado, Fernando de Maria, pela participação como comentarista do programa. Muito obrigado a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.